O governo de São Paulo pretende excluir, a partir de 2022, aquelas regras que restringem isenção do IPVA para pessoas com deficiência. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o advogado especialista em direito empresarial, Dr. Tiago Massicano. Doutor, seja muito bem-vindo, ótima tarde, bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Eu gostaria já de que o senhor começasse de cara nos falando, o senhor acredita que vai haver, a partir do ano que vem, então, um aumento da judicialização de uma série de casos que vão tentar recorrer para permanecer com esse benefício por mais tempo? E, nesse caso, existe alguma brecha jurídica? Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, para a gente compor e entender um pouquinho do que realmente está acontecendo com relação à isenção do IPVA aqui no estado de São Paulo, nós temos a Lei 13.296, que ela foi instituída, que ela criou essa regra tributária de isenção para as pessoas com deficiência, estabelecidas nos requisitos da lei que ele cumpria por determinado serviço ou a perícia que ele realizava, dava o direito de ele não pagar o IPVA. Em 2020, foi instituído através de um decreto estadual pelo João Dória, que ele fez exigências e condições mais graves com relação a essa alteração. Então, ele enrijeceu as regras da isenção do IPVA para as pessoas que têm o PCD, tá? Isso, politicamente, foi muito ruim. Inúmeras ações judiciais, pelo princípio tributário que nós temos, que é da anterioridade. O que significa isso? Não poderia estabelecer uma lei retirando o direito, que é o direito do contribuinte de ter aquele direito de isenção, suprimindo sem esse princípio de pelo menos um ano para ele ter esse direito a não pagar essa contribuição do IPVA. Isso repercutiu em inúmeras decisões diante do Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, e isso foi muito favorável. Todas as decisões praticamente foram concedidas para o contribuinte. Diante desse fato, existe agora uma politização com relação a isso, em diminuir esse tipo de regra, para tentar diminuir do judiciário essa interferência jurídica. E isso agora vai através do novo decreto, que ele diminuiu as regras para isso, que foi publicado agora recentemente no Diário Oficial, dia 9 de dezembro. Mas essas regras, elas não chegam para corrigir problemas ou tentar trazer uma melhoria justamente a esse benefício? As regras, elas, na verdade, elas surgiram mais rígidas, tá? Acontecia muita fraude, mas, na minha opinião jurídica, essa discussão ela não teria que ser atrelada à lei, e sim a uma fiscalização com maior controle, maior rigidez, e não tirar o direito do cidadão sobre aquele benefício que ele tem legal. Doutor, eu gostaria, existe então uma crise, né, nova, chamada crise dos chips. Nova não, mas desde o começo da pandemia, né, que paralisou aí a produção de carros 0 quilômetros em várias fábricas do país. E aí tem alguns juristas atrelando essa crise dos chips a essa nova determinação dessa medida por conta dos valores dos carros. Lembrando que essa legislação que o senhor trouxe para a gente agora sobre a isenção do IPVA aqui do governo, ela vale apenas para carros com valor inferior a R$70 mil, está correto, doutor? Exatamente, carros inferiores, ele dá, além de dar um benefício durante um determinado período que ele não pode fazer a venda daquele veículo, ele também tem o benefício do ICMS, tá? Mas aí ele tem que seguir uma série de requisitos que a legislação estadual determina para aquele PCD. A hora certa, atenção, Rede Jovem Pan. Perdão, na minha doutor, opinião, eu entendo que é só uma discussão jurídica política com relação a essa restrição. A ideia da legislação é uma arrecadação maior dos IPVAs, e eu entendo que a regra ela devia ser melhor fiscalizada do que restringir o direito do cidadão. Atenção, Rede Jovem Pan, são 2 horas e 10 minutos. Doutor,
para as pessoas com deficiência que não necessitam adaptações nos respectivos automóveis ou para os seus responsáveis legais, ou seja, tem uma mudança naquelas pessoas que são beneficiadas por isso. E o senhor falou sobre essas correções, né, os problemas com as fraudes que exigiam. Isso não é um avanço? A gente não está beneficiando um número maior de pessoas com essa mudança? Olha, a lei de 2008, ela criava benefícios maiores para determinado cidadão. O que vem ocorrendo com a mudança da lei é uma maior restrição com relação a isso. Então, vamos pegar um exemplo o que a lei vai amparar. Ela determina que o veículo precisa ter uma adaptação. Então, por exemplo, para pessoas com deficiência, esse PCD ele precisa ser um veículo para adaptação, que ele vai automaticamente justificar aquele determinado cidadão com o PCD a utilizar desse benefício. Então, essas inúmeras regras que foram criadas, elas, na minha opinião, eu entendo que elas prejudicam o cidadão, porque a lei que especifica sobre o PCD, ela é uma lei federal. Então, um exemplo de pessoas que têm portadores que tiveram câncer. Essas pessoas, elas têm o benefício do PCD pela legislação federal. E, automaticamente, elas teriam, por conseguinte, esse direito do benefício da isenção do IPVA. E, com essas restrições inúmeras que vêm ocorrendo, esse direito desse cidadão ele acaba sendo suprimido. Por isso que eu entendo que o correto seria uma maior fiscalização. Realmente, a gente vê inúmeras ilegalidades, inúmeros erros com relação àquela pessoa que vem pleiteando aquele direito do PCD, mas a gente não pode restringir as pessoas que têm esse benefício. E a justiça aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vem se portando majoritariamente com relação a esse benefício e concedendo para o cidadão. Doutor, agora, novamente, eu gostaria que o senhor nos falasse, existe hoje alguma brecha jurídica que permite com que essas pessoas, então, que a partir de agora, na sua visão, passem a ser lesadas por não terem mais esse benefício, possam questionar e tenham, então, de forma, através do direito, tenham resguardada, então, essa permanência desse direito, dessa isenção? Sim, na justiça hoje praticamente foi judicializado toda essa questão do PCD, né? Então existe hoje números jogados nos tribunais aqui do estado de São Paulo com decisões favoráveis para o princípio, que é a brecha jurídica que vocês mencionam, que é o princípio da anterioridade, que essa lei, para ela suprimir o direito do cidadão, ela precisa ter um período mínimo que a lei assegura para isso. No caso, que é o princípio da anterioridade, que é o prazo mínimo de 1 ano. Então, doutor, na realidade, a Mari falou sobre esse novo teto de 70 mil, hoje é em torno de 140, certo? Sim. Sim, aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. 70 mil foi publicado no Diário Oficial agora, dia 9 de dezembro, que é essa nova lei que o Dória promulgou. Aí, doutor, para eu conceder um benefício, não tem almoço grátis. A partir do momento que eu estou restringindo isso e diminuindo o teto, eu estou economizando dinheiro público, não é isso? Porque, na verdade, quando eu ofereço esse benefício, o Estado paga isso, alguém paga essa conta. Eu, como contribuinte, acabo pagando também, certo? Sim, é que assim, o que acontece normalmente é que quando você dá um benefício de isenção, ele não é que automaticamente é repassado para outro cidadão aquele respectivo valor. E sim, existe uma diminuição da arrecadação da fazenda, que no caso é do estado de São Paulo. Então, automaticamente, isso dentro de um orçamento, ele precisa ser repassado para algum tipo de outro custo que vai ter que ser compensado sobre aquele benefício que está sendo concedido para aquela determinada pessoa. Mas um ponto muito importante é que esse benefício é um direito assegurado do cidadão. Ele tem esse benefício não só pela lei federal, que ele assegura o PCD, que é um benefício que ele tem várias outras, como LOAS, como várias outras, os tipos de benefícios que o PCD assegura, mas o IPVA é um ponto muito importante, que embora seja a legislação estadual, ele tem esse direito e acredito que ele restringir esse acesso, ele automaticamente vai ter que procurar a justiça para ele ter esse direito assegurado. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito empresarial, Thiago Massicano. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.